Pode começar. Gente, boa noite. Estamos dando início à Assembleia Popular na Cinelândia, conjuntamente com a Assembleia Popular no Largo do Machado, para falar sobre o tema saúde. Todo apoio aos 23, ou 32, ou seja quantos forem, porque na verdade o ataque a todos é a todos mesmo, é a toda a população. Nós vamos falar sobre saúde. Nós temos a Mariângela do MUD e a professora Lutgard, antropóloga, para falar sobre o tema. É isso. Essa palavra. Professora. Primeira Mariângela do MUD? Não? Boa noite. Eu sou Mariângela do Movimento de Moradores e Usuários em Defesa do IASERJ do SUS. Eu sou usuário, né, do IASERJ. E em 2012, o IASERJ Central, que ficava ali na próxima Praça da Cruz Vermelha, a Rua Henrique Valadares, foi desativado depois, né, de um longo processo de sucateamento, como toda a saúde, né, no governo Cabral Pezão, e na Secretaria de Saúde, né, era o Sérgio Cortes, que hoje está aí, né, preso, né, envolvido aí com a Lava Jato, e solto pelo Gilmar Mendes, né, e preso de novo, e agora voltou para a prisão, né. O IASERJ era uma rede, e no dia 14 de julho de 2012, ele sofreu, né, uma violência, e o Cabral, com uma liminar da juíza Simone Lopes da Costa, acabou com a resistência que os profissionais estavam mantendo ali no tempo anterior, dormindo inclusive, né, em barracas, na capela do hospital. E ele fechou a rua, colocou a tropa de choque, isso tudo com autorização do judiciário, a tropa de choque dentro e fora do hospital, garantindo a retirada dos pacientes internados. Muitos dos parentes nem sabiam, né, o que levou, inclusive, no dia seguinte, os parentes registrarem boletins de ocorrência na delegacia. E dali, né, na semana seguinte, né, continuou o esvaziamento das enfermarias e o fechamento completo do hospital, a retirada de equipamentos, que até hoje não se sabe direito, né, para onde foram todos. Uma parte está lá no hospital de Campo Grande, Eduardo Rabelo, outra parte nem se sabe onde está. Os 15 pacientes graves morreram, e várias pessoas, né, vários usuários ficaram sem ter para onde ir. O governo, né, disse que tinha todo um plano de contingenciamento, né, um plano de contingência que foi aceito absurdamente pelo Ministério Público, sabendo que a rede já estava com deficiência de leitos, que o Cabral já tinha fechado o hospital de tratamento de doenças infectocontagiosas do São Sebastião, lá no Caju, já tinha fechado o Hospital Anchieta, lá no Caju também, que era um hospital de ortopedia, e ele mudou-se o perfil dele, sabendo, né, que várias pessoas procuram o plantão judiciário, principalmente quando precisam de leitos de CTI. O Ministério Público Estadual aceitou o plano de contingência do Cabral, né? Depois veio se retratar, dizer que foi enganada pelo governador, pelo ex-governador, mas
o que a gente conclui, no final das contas, é que foi toda uma ação armada pelo Estado, né, e só a Defensoria Pública é que se manifestou a favor. O Ministério Público aceitou o plano de contingência, ou seja, contribuiu para o esvaziamento do hospital. A própria rede, né, de ambulatórios também já tinha sido desfeita. O ambulatório da Gávea, o ambulatório da Penha e o de Madureira foram fechados e transformados em clínicas da família. Ou seja, acabaram com o atendimento a especialidades. E aí a gente vê hoje a dificuldade dos usuários conseguirem, né, a partir da clínica da família, que só tem o médico generalista, de conseguirem o tratamento de nível secundário, que é o tratamento com especialistas. Cirurgias, então, nem falar, né? Não precisa nem falar. Né? O nível terciário, o acesso ao nível terciário também super prejudicado. Então, o que a gente viu, né, e o ambulatório Maracanã está lá, mas também com toda uma dificuldade, porque dentro do processo de sucateamento, né, da saúde, de privatização, né, porque todo mundo sabe, né, que as clínicas da família são geridas por OS, né, organizações sociais, que nada mais são que ONGs e empresas que gerenciam, né, os serviços públicos com dinheiro público, né, e o dinheiro que não chega, né, o dinheiro que é desviado para outros fins, mas continuam aí, né. A gente sabe que tudo faz parte, né, o desmonte do SUS, né, que faz parte do desmonte do SUS, da privatização, né, da saúde. Então, o IASERJ Maracanã vem sofrendo também, né, o mesmo ataque, ou seja, os profissionais que estão se aposentando não estão sendo repostos, né, não tem mais concurso público. Na época, o que o MUD faz, né, é tentar organizar, o usuário, né, sensibilizar. O MUD é o Movimento de Moradores e Usuários em Defesa do IASERJ e do SUS. Porque, um detalhe, gente, por que IASERJ e SUS? O IASERJ, ele foi criado, inclusive foi uma doação, né, aquele terreno foi doado pela família do Pedro Ernesto para construir um hospital para os servidores. Só que já faz tempo, né, desde 2007, que o IASERJ, até como uma estratégia de sobrevivência, ele abriu para o SUS, embora não recebesse nada do governo federal. E passou a atender mais SUS do que os servidores do Estado. E aí a gente tenta organizar, né, tenta sensibilizar os usuários sobre a necessidade dos usuários se organizarem para defender os serviços. Então, na época das Olimpíadas, né, Copa e Olimpíadas, e a gente nunca desvinculou esses assuntos, né, da questão da saúde, todos os nossos panfletos abordavam a questão específica do IASERJ Maracanã e dos que sobraram, né, Niterói, né, que é um prédio fantástico, subutilizado, o Eduardo Rabelo também, lá em Campo Grande, e a gente sempre conectou a luta da saúde, a luta, né, pelo acesso à saúde, pelo IASERJ especificamente, a todas as lutas, né, dos trabalhadores, a todas as lutas que a gente estava levando, muito antes até de 2013, mas que se acirraram, né, e que se provocou um grande movimento a partir de 2013. Né? O IASERJ a gente diz que deu um azar, porque ele começou a ser desativado em 2012 e foi demolido, veio abaixo, implodido em 2013, no começo de 2013, antes das revoltas de junho, né? Então, o movimento foi criado, né? O MUD foi criado aí como uma forma de resistência,
Ou seja, não é porque foi para o chão que a gente vai esquecer, até porque a gente sofre com a falta de vagas, né? O IASERJ foi alvo de uma negociata do Cabral com o Ministério da Saúde, na época liderado pelo José Gomes Temporão, né? Um nome da reforma sanitária, uma vergonha isso, mas um nome da reforma sanitária, né? Das lutas lá atrás, 88, né? Pela formação do Sistema Único de Saúde, e foi uma negociação que entregou, né? aquele terreno para o INCA, com a desculpa e querendo que a população engolisse essa desculpa de que, não, o IASERJ não existe mais, mas aqui vai ser construído um complexo, né, um centro de pesquisa do INCA, como se a população morresse só de câncer, ou seja, nada justifica a demolição de um hospital geral, com mais de 400 leitos, ambulatórios, né, mais de 40 ambulatórios, com serviço de emergência, maternidade, tratamento de câncer. Um hospital que servia a formação, né, de residentes. Ali perto, na rua de trás, tem um prédio onde moravam os residentes, né, pessoas que vinham de outros estados para estudar, para aprender no IASERJ. Né? Eu mesma nasci, eu e minha irmã nascemos ali no IASERJ. Então, e o centro de pesquisa só ia oferecer 28 leitos a mais, né, para a população. E hoje em dia está lá, virou um hospital, um terreno baldio, porque cresceu um matagal ali, quando chove, né, serve de criadouro de mosquitos, porque a empresa Chain, que estava lá, que começou as obras de fundação, né, foi envolvida, né, nas denúncias, né, lá investigadas pela Lava Jato, e da noite para o dia demitiu os operários, retirou as máquinas, sumiu. Há pouco tempo, no Facebook, uma página Somos Inca, reproduziu lá postou uma matéria do Globo que fala da reclamação dos moradores ali no entorno, fala de que o INCA não está usando, né, os 600 mil, a verba de 600 mil para manutenção do terreno, e não está mesmo, né? Ano passado, o Ricardo Barros, quando ainda era ministro da Saúde, esteve lá, e pelo que eu soube, esteve no INCA, e pelo que eu soube, disse que a verba existe e garantiu que o centro de pesquisa, né, o complexo, né, do INCA ia ser construído. Bom, ele já não é mais, né, o ministro da Saúde, e nem da saúde ele era, né, ele é um engenheiro civil, né, inclusive o cara que quis que a população aceitasse, né, que o SUS não pode arcar com tudo, e que a população a população teria que ter acesso aos planos de saúde, né, mais baratos, acessíveis, e que na verdade não cobre tudo, né? Então a gente lá no IASERJ Maracanã, né, a gente tenta sensibilizar o usuário que é necessário ele lutar, né, para defender os seus direitos, para defender os serviços, né, que eles precisam. A gente alertou que estava havendo um esvaziamento, né, o pessoal que adoecia, que pedia licença, ou que se aposentava ou que morria, não estava sendo reposto, né, profissionais, médicos, não médicos e pessoal administrativo também, técnicos da Secretaria de Obras, e na época das Olimpíadas, estiveram lá da Secretaria do Município, olhando o prédio, e a gente advertindo, denunciando, né, que eles iam acabar fechando aquele ambulatório, porque o município já estava de olho, né? O município, inclusive, estava
né, procurando, né, catando prédios para instalar clínicas da família, né? Então a gente advertiu isso. Nós somos um grupo muito pequeno, mas a gente mostra que a gente tem que ter memória, que a gente tem que continuar lutando, né, pelos nossos direitos. E a gente incomodou, né? Tem um companheiro aqui que esteve com a gente, né? Porque a gente faz a interlocução com o usuário frequentemente, mas assim, principalmente em duas datas certas, né? Que é o dia 7 de abril, que é o Dia Mundial da Saúde, e o dia 14 de julho, que foi, né, lembrando o dia da desocupação, né, na calada da noite, com a tropa de choque dentro e fora, né, com liminar dado pela juíza Simone Lopes da Costa e com o procurador do Estado lá dentro, né? Então a gente incomodou, né? Então, no ano passado, eles começaram a perseguir a gente, as nossas panfletagens lá dentro, né? Mais de uma vez teve confusão lá dentro, porque estavam querendo impedir a gente de panfletar e interagir, né, com os usuários. E ano passado, no dia 7 de abril, eles colocaram a segurança para nos perseguir lá dentro, né? Mas assim, quando eles chegaram, a gente já tinha acabado de fazer a panfletagem lá dentro, e do lado de fora a gente estava indo para fora para se juntar com os outros companheiros para continuar a atividade lá fora, com o nosso megafone e tal. E aí eles não quiseram, né? Porque o companheiro colocou assim o pé para dentro, né? Ali no portão, não foi nem na recepção. O segurança veio para cima, e aí a gente, como é guerreiro mesmo, né? A gente bancou uma discussão ali, saiu uma confusão, e para a gente foi bom, porque alguns profissionais foram se juntar a nós lá na rua, e alguns usuários, né, pacientes também se juntaram a nós lá na rua, né, reconhecendo, né, e não mexem mais com a gente. Depois dessa data, não mexem mais, eles ficam de olho, ficam nos perseguindo lá, nos seguindo lá dentro, mas não mexem com a gente. Então, assim, para terminar e passar para a professora, a gente tenta mostrar pro usuário isso, que a nossa força está na nossa organização. Todos os nossos panfletos têm: eleição é farsa, né? Não vote, lute pelos seus direitos, organize-se, né? É um processo difícil, porque as pessoas ainda acreditam nessa falsa democracia representativa, acham que tem que votar. Muitos até dizem pra gente que não votam mais porque não acreditam e tal, mas assim, as pessoas ainda acham que pelo menos nós vamos representá-los. Quando a gente sempre adverte: olha, nós somos poucos, e a nossa força está em os usuários se juntarem, se unirem, se organizarem, né? Então a gente continua, né, nessa luta aí, e agora mais do que nunca, porque a gente viu que a gente incomoda, porque na verdade podiam deixar a gente, né? Só não deixa lá aquela meia dúzia ali falando, né? Não vão nos atingir, né? Mas não, para terem querido impedir-nos de panfletar, de falar com o usuário, de passar as nossas denúncias e tal, é porque a gente incomoda, né? Mesmo sendo poucos, a gente incomoda, porque a gente fala diretamente com quem sofre, diretamente com o usuário, né? Mariângela, que vê essa importância, tá? Vocês têm um telefone, a gente tem um e-mail, né? Que é o Mude Aserge. É um só, né? mudeaserge@gmail.com. A gente tem também o Facebook, né? Mude. Quem entra primeiro tem que botar o nome do movimento todo, né? Movimento de Moradores e Usuários em Defesa do IASERJ, né? O nosso símbolo é uma cruz vermelha, tá? Agradeço até a oportunidade. A gente continua na luta com todos os outros companheiros. Nós fizemos parte, o MUD fez parte da Frente Independente Popular.
né, junto com outros movimentos, e a gente continua aí junto com os companheiros, brigando pelos nossos direitos, denunciando esse Estado fascista, tanto legislativo como executivo, e bancado por esse judiciário, né, que permitiu que um hospital, né, fosse abaixo, sabendo que as pessoas estão adoecendo cada vez mais, morrendo, né, na fila, nem que seja a fila virtual, que é do CISREG, né, que os usuários apelidam de fila da morte, né, das pessoas que estão morrendo mesmo com liminar na mão para conseguir leito de CTI, tá? Então, a gente continua nessa luta, a gente não sai das ruas. Vira assim, Mariângela. E vamos estar sempre denunciando e juntando as lutas dos trabalhadores. Obrigada. Hein? Nada. É porque estava dando microfonia. Não posso bater palma. Pode tirar o microfone pra cá. A caixa tá virada pra cá. Não, aí não pode ficar. Microfonia. Vamos ver, peraí, deixa ela falar. Boa noite, eu sou uma antropóloga, Luitgard Cavalcante Barros. Eu me aposentei, professora de antropologia da UFRJ, e me aposentei, professora de antropologia da UERJ. E a Meg, nós nos conhecemos no ato lá no IFIX, no Largo de São Francisco, e ela pediu para eu vir aqui falar alguma coisa sobre o que vocês chamam o desmonte da saúde, o sucateamento da saúde. Eu não gosto dessas duas palavras só. E como viciado da aula, eu apanhei o material de onde eu tirei as conclusões que eu estou trazendo hoje. Eu entrei no Google e peguei uma entrevista do Adib Jatene. Adib Jatene era o maior cirurgião de cardiologia deste país, da Universidade de São Paulo, e ele foi convidado pelo Collor para ser o ministro de saúde dele. E logo em seguida ele caiu fora, e o Fernando Henrique convidou, e ele foi o ministro de saúde do Fernando Henrique. E por isso era muito importante que eu pegasse ele para vocês entenderem, para nós todos entendermos que a partir da democratização, a redemocratização desse país é filha da maior traição que o eleitorado deste país enfrentou na história deste país. 500 anos de história. Quando nós fomos derrubar a ditadura, e juntávamos aqui e botamos 1.700.000 pessoas na Candelária, descendo até aqui pelas diretas já, uma quadrilha de políticos já estava por trás, fazendo conchavo com a ditadura para fazer a eleição indireta. E os partidos políticos se reuniram, e quando o deputado do Mato Grosso, Dante de Oliveira, um jovem muito idealista, criou a emenda para a direta já, os partidos não deixaram haver quórum. Todos os canalhas deixaram de ir para ganhar a indireta. E a indireta juntou o Sarney, que foi o chefe da Arena, já tinha sido chefe da UDN, desde o início de 60, para ser o vice do traidor. Eu considero o Tancredo Neves o maior traidor do século XX da população brasileira. Deixou a família rica. Está aí o Aécio. Então, eu queria saber o que houve com tudo isso. E comecei
aí atrás. Acabar com o Estado, porque eu, como antropóloga, eu fiz muita antropologia política, e tem toda uma teoria de que a terceira fase do capitalismo, quando o capitalismo se transformar no monetarismo, ele não admite mais o Estado com suas regulações. Quem tem que gerenciar o planeta são os banqueiros, os donos de fábricas de armas, os donos dos agrotóxicos, os donos. E os políticos foram se entregando. O Sarney começou dizendo que vamos tudo pelo social e botou milhares de não concursados pendurados no Estado sem qualquer qualificação. Em seguida, chega o senhor Collor e decreta a diminuição do Estado e a briga se põe, e aí ele vira o Bolsonaro de hoje. Tirando ele, o mundo se salva. Tira o Collor. E a gente vai, eu digo para vocês, eu não tenho religião, minha tese de mestrado foi sobre o catolicismo popular do Nordeste. Eu conheço, a pessoa que mais conhece história dos beatos, de conselheiros, sou eu. Tenho 40 anos de estudo em cima disso. Eu posso dizer a vocês que Sarney, Collor, Itamar, FHC, Lula, Dilma e Temer são as 7 pragas do Egito. Ou, em outras palavras que os beatos gostavam muito, eles são os 7 cavaleiros do Apocalipse. Isso que o Antônio Conselheiro mostrava, o que eram os 7 cavaleiros do Apocalipse, que é tudo que está acontecendo hoje. E aí eu fui atrás e, deste tempo, saiu o Collor. Entrou o nosso amigo mineiro, Itamar. Começou as privatizações. Depois ele saiu e entrou o FHC. O Collor tinha chamado o maior cirurgião cardiologista deste país para ministro da Saúde. Mas ele inventou de penalizar a população brasileira que usa talão de cheque para dar migalhas deste talão para a saúde. E criou o IPMF. Foi derrotado, acabou o IPMF, o Fernando Henrique chama ele em 96 para ser o ministro da Saúde. E eu peguei ele dizendo que ele foi e disse ao Fernando Henrique: eu só entro se você me prometer que toda a arrecadação do CPMF fica com a saúde. E o Fernando Henrique responde para ele: isso eu posso te garantir. E aí vai. E ele acredita, cria a CPMF, e o Fernando Henrique disse: não faça isso, porque você vai ao malandro, quanto você precisa? Precisa de mais de 150 milhões. Vá ao malandro que o malandro lhe dá. O malandro disse para ele: daqui a 3 anos eu lhe dou. Ele disse: é tarde demais, eu quero agora. Aí o Fernando Henrique: você não vai conseguir que o Câmara e Senado votem com você. Aí ele disse: você me permite eu fazer a luta? Fernando Henrique disse: digo, permite. E promete que vai para a saúde? Repetindo: isso eu posso te garantir. Aí fala ele: o orçamento da Seguridade, porque a ditadura, o Roberto Campos, juntou a Previdência com a saúde e chamou de Seguridade, para
os botes em cima quando acaba o controle do Estado. O que é seguridade? É uma abstração. Aí ele vai e diz: o orçamento da seguridade é de 370 bilhões. E 30% deveria ir para a saúde. Dá 111 bilhões. Mas o orçamento só recebe 65 bilhões. Aí ele vai lutar pela CPMF dizendo, para o Fernando Henrique, o compromisso dele de que o orçamento da saúde não seria reduzido, viriam 111 bilhões. E que, além disso, a CPMF entraria como o adicional. Quer dizer, ele garantia a lei, 111 bilhões e mais a CPMF. Aí ele conta. Fez questão de contar na entrevista dele. O PT fechou questão contra. Eduardo Jorge, o único petista que votou a favor, sofreu a advertência do partido. Hoje ele é o vice da Marina, foi expulso do PT. Isso é a história da CPMF e de tudo que aconteceu. E o Jatene conclui que imediatamente ele pediu demissão e os partidos dividiram entre si o dinheiro da CPMF até ela acabar. Uma parte para o Estado, outra parte para o município, não sobrou nada para a saúde. E o Jatene pediu demissão no ato, deu uma entrevista pública desmoralizando todos eles e morreu de tristeza. Aí passou a fase do FHC e eu fui ver o segundo desmonte do Estado. E, apesar dos meus 77 anos, eu ainda chorei de horror. Com o quê? O desmonte do Estado perpetrado pela Lei 12.550, de 15 de dezembro de 2011. Esta lei foi organizada pelo ministro da Educação, Haddad, com o presidente Lula. E eles organizaram, mas não deu tempo Lula mandar para a Câmara e Senado, ficou para Dilma. Por isso, eu quero ler para vocês só o caput. A presidenta da República faço saber que o Congresso Nacional decreto e eu assino a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a criar empresa pública unipessoal na forma definida. Gente, preste atenção, que é a coisa mais grave que eu já li na história da redemocratização. No inciso 2 do artigo 5º do Decreto-Lei número 200, diga de quando? 25 de fevereiro de 1967. A lei se baseia no decreto da ditadura, ignora a Constituição de 88. E no artigo 5º do Decreto-Lei número 900, de 29 de setembro de 1969, quando baixou o ato institucional número 5. Denominada a empresa que ela cria, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, EBSER, com personalidade jurídica de direito privado e patrimônio próprio, vinculado ao Ministério da Educação, com prazo de duração indeterminada. Isso não é sucateamento.
Isso é a destruição do Estado democrático republicano brasileiro. Isso é a entrega da história do país e de todo o seu povo à ganância do capital. Eu peguei esta e depois eu peguei o dossiê EBSER, porque foi decretado a todas as universidades federais deste país que entregasse os hospitais com tudo que tinha dentro a esta empresa, montada por eles. Sem nenhuma votação, sem nenhum recurso de ninguém. Governo Dilma. Em 2013. E as universidades que se recusaram ficaram a seca, sem nem água e nem pão, como a UFRJ, que está sendo acabada de massacrar. Eu quero que vocês saibam que eu ouvi do Boechat um negócio que me deixou escandalizada. Ele mostrando o incêndio do Museu Nacional, e ele conclui dizendo o seguinte: vejam, o reitor da UFRJ gastou 90% da dotação da universidade com pessoal. Isto, ele é do pessoal. Veja o pessoal administrando a UFRJ. Olha, eu nunca assisti publicamente alguém tão cinicamente e tão analfabetamente dar uma informação. Primeiro, as verbas que vêm do MEC passam pelo MPOG, o Ministério de Planejamento Como Destruir o Estado. O MPOG, para mim, é o Ministério de Como Destruir o Estado. Então, este ministério, a universidade pede, manda o orçamento e ele decide o que ele vai dar. Se eu pedir R$1.000 para consertar este portão da faculdade e o dinheiro chegar, os 1.000 que eu pedi para o portão, ele foi bonzinho, ele deixou eu usar os 1.000. Mas se tiver um incêndio atrás do portão e eu gastar para apagar o incêndio, eu vou ser processado por desacato à autoridade. Eu só posso gastar como eles mandam. E isto se chama verba carimbada. A universidade não tem autonomia para nada. Nada. Nós da universidade, eu tenho uma história de 41 anos em sala de aula dentro destas cidades, na federal, na estadual, e à noite, quando eu era jovem, estava dura na minha vida, no setor privado. Agora, digo ao senhor, eu não consigo entender. E o único sindicato deste país que enfrentou isto se chama ANDES, Sindicato dos Professores de Ensino Superior, que teve o seu registro cassado pelo ministro Marinho, porque não aceitou a EBSER e não aceitou o primeiro estupro da Previdência deste país. Em 21 de novembro de 2003, o senhor Lula decidiu e mandou ver todos os aposentados do serviço público retroativamente passam a pagar a Previdência. Em que lei? Em que votação? Quem decidiu? Eu vivi toda a ditadura militar. Qual é a diferença? Tudo o relato que ela fez aqui, a UERJ, 7 meses sem receber salário, e sabem por quê? Porque a gente apoiou o movimento contra o aumento das passagens, a derrubada dos bairros portuários, a expulsão dos moradores em tudo quanto é lugar, enfim, o gasto total com arenas bilionárias até em lugar como não tinha jogador, como é Brasília. E o pior de tudo,
o que foi gasto nas arenas, dizem os especialistas, que não sou eu, que com a metade daquilo teria sido feito o saneamento básico do território brasileiro, em todas as favelas e em todas as misérias deste país. Então, a entrega do Brasil a Monsanto para o agrotóxico e ao agronegócio, quando vocês pegarem o dossiê da Abrasco, a associação dos maiores pesquisadores deste país, em 2014, em 2015, eles mostraram que do momento da entrega do Brasil ao agronegócio, do agrotóxico e dos transgênicos, em 12 anos, o câncer do Brasil multiplicou por 300%. E o presidente da Abrasco estava dirigindo o Hospital do Câncer da Cruz Vermelha quando ele lança o dossiê Abrasco. Lá, naquele momento, não tinha sequer raio-x, quanto mais remédio para qualquer canceroso desse Brasil, porque o dinheiro do SUS tinha sido reservado para construir o maior centro de combate ao câncer em São Paulo, com dinheiro do SUS. Porém, só entram lá para se tratar toda a família Sarney, Lula, Dilma, e ninguém paga. É o dinheiro do SUS. E nós, pelo Brasil afora, morrem de câncer. Eu peguei o dossiê EBSER, porque o Sindicato dos Professores de Nível Superior, que teve o registro suspenso durante 2 anos e meio. Nós ficamos clandestinos. Eu era tesoureira das Dueres, eu ia tentar publicar a cassação de um sindicato. Terrível. Eu entrava lá e eu nunca tinha celular, que eu sou uma troglodita. Quanto custa esta matéria avisando isso para o Brasil? Globo, JB, 3 mil. Aí eu voltava para o orelhão e ligava para o sindicato. É 3 mil, posso contratar? Contrata. Quando eu voltava, eles tinham ligado para os poderosos e dito, tem uma matéria aqui contra vocês, eu cobrei 3 mil, eu lhe dou 6. E dessa maneira nós jamais tivemos acesso nem a notícia paga no território brasileiro. A conciliação de classe, onde todos os partidos se reúnem para fazer a falsidade da oposição um ao outro, é um crime, porque a gente fez uma luta por esta Quinta da Boa Vista. Esse agora foi o terceiro que acabou, gente. Por quê? Para fazer a loucura da... Todo mundo que estava aqui viveu em ditadura. Durante o tempo dos jogos e durante o tempo... Você só entrava no metrô do Rio se você tivesse um ingresso que você ia para alguma coisa. Só turista podia andar. Todas as escolas fechadas, tudo para a população carioca dar espaço para os turistas. E baixa a lei antiterror, e é isso que eu quero dizer aos senhores. A ditadura só acaba quando acaba todos os atos institucionais deles. Com a lei antiterror, é loucura dizer acaba a intervenção. Esse juiz condenou. Vocês têm que pedir o fim da lei antiterror, que a Dilma Rousseff imprimiu ao Brasil. Onde já se viu você cortar a flor e dizer que arrancou a raiz? A raiz vai produzir outra flor. Enquanto existir a lei antiterror da Dilma, que corresponde aos 5 da ditadura, você não terá como reagir. Tudo que você descreveu aqui acontece por quê? Por uma combinação de PMDB, PT, PCdoB, PQP, de tal forma
que os representantes do povo não denunciaram nada disto. Foi a população da rua quem gritou: cadê o Amarildo? E a UERJ foi o único espaço aberto para a reunião dos bombeiros demitidos por ter denunciado o Sérgio Cabral, que eles não ganhavam salário nem para chegar de ônibus para o trabalho. Em 2012, a Assembleia Legislativa fez uma auditoria, audiência pública para os professores do ensino médio. E eu estava lá porque eu tenho centenas de ex-alunos meus, 40 anos nesse Rio, o que tenho, e todos que são mais pobres vão ser professor da rede pública. E o escárnio, a humilhação feita nesta cidade era tanta que quando eu cheguei lá, eu assisti coisas inomináveis. O secretário, em 2012, o secretário de Educação falou mais de 1 hora no relatório e não usou a palavra docente ou professor. Quando ele acaba de falar, foi dada a palavra ao presidente do CEP, funcionário, o sindicato dos professores da rede pública desse estado. E ele vai e diz: o senhor secretário, ele maquiou o relatório dele. O secretário disse: esteja preso, vou lhe denunciar por desacato à autoridade, porque o senhor... Aí o presidente da Comissão de Educação, o Conde Bittencourt, falou: a comissão garante a palavra dele, que ele está inscrito, que quem está errado é o senhor, porque o senhor tinha que ter 30 dias antes mandado o relatório para a gente analisar. E o senhor chegou hoje e a gente ouviu pela primeira vez. A palavra está garantida. E quando o rapaz se levanta, ele diz, ele não contou quantas escolas ele já fechou, escola pública, e eu fui presa semana passada em São Gonçalo. Todo mundo espantado. Eu fui chamada porque o secretário fechou o CIEP em São Gonçalo para dar o terreno, foi dinamitado para dar o terreno para ser estacionamento do supermercado Guanabara. E as crianças foram transferidas para Cabo Frio. E os pais, todos são pessoas que botam o filho na escola, o vizinho apanha e ele sai para trabalhar. E eu fui preso, porque fui dar apoio contra isso. O que é que vocês querem que a gente faça? Aí os alunos, eles me irritaram tanto, que eu peguei o microfone que o presidente mandou e eu disse a ele: o senhor não maquiou o seu relatório, não. O senhor falsificou um relatório, porque o senhor não sabe fazer um relatório de educação. O senhor fez um relatório de supermercado. Qual é a data de validade daquela matéria? Então ela baixa o preço. Porque os senhores sabem que nós estamos em 2012 e o piso salarial do ensino médio é R$ 1.100. E o estado do Rio, que tem a maior royalty do Brasil e a segunda maior arrecadação, paga R$ 680 aos seus professores. Por que é que os deputados federais, que estão hoje juntos para salvar o Brasil, não denunciavam isso? Por quê? Eles representavam quem? É o que fica. Eu já mandei para a MEG esses 3 materiais. Esse dossiê da EBSER, o Andes pagou caro por se opor e a UFRJ está pagando hoje. Por quê? No auge da jogatina do povo que vem para cá, foi decidido que ao lado do que queimou agora, tinha as cavalariças do rei e ao lado a primeira escola de veterinária do Brasil. E eles implodiram porque iam fazer um estacionamento. Foi implodido, sem uma palavra, nem denúncia de ninguém. O segundo foi o museu do primeiro reinado. Na Quinta da Boa Vista, antes da gente entrar
no portão, tinha um belo palácio, que é onde o Pedro I vivia com a Marquesa de Santos, sua amante. Aquele museu tinha todo o acervo do primeiro reinado deste país. E era muito bonito. E foi esvaziado, sem consulta a ninguém, e dito que aquilo agora era o Museu da Moda, que é o que ele é. E expuseram as roupas de uma socialite carioca da década de 50, 60, que era Carmen Marinque Veiga, uma grande senhora da sociedade. A roupa dela ocupou o museu. Eu tenho um irmão, arquiteto historiador do Rio, e ele escreveu um artigo perguntando: onde está o acervo do Pedro I? Onde está o acervo do primeiro reinado? No Rio de Janeiro, ele não publicou. Nenhuma imprensa carioca publicou. Ele publicou no Estadão. E aí tem este rapaz que escreve sobre samba, que tem muita importância, tem coluna em tudo quanto é jornal. Ele fez uma coluna dizendo que leu o artigo do professor e ficou estarrecido e veio ao Rio, foi verdade. E ninguém sabia onde estava o acervo. E aí ele foi e disse: isso me lembra o seguinte, o que é que está sendo feito no Brasil. E em tal cidade, eu acho que é Washington, não guardei, em Washington tem uma rua tombada. E eu fui lá. É porque ali nasceu Abraham Lincoln. Todo o quarteirão é intocável e o acervo dele está lá, apenas com o que ele escreveu. Vocês já imaginaram o que aconteceria nos Estados Unidos se os americanos chegassem lá e tivessem dado sumiço a tudo e expusessem as roupas do Roy Rogers? Pois bem, agora eles estão dizendo que tinham posto o acervo agora, que tinham posto no Museu da Quinta. 3 histórias do Brasil destruídas por uma mesma quadrilha. Eu não sei se é gangue. Eu acho que é um enxame, não sei de quê. Organização criminosa. Dê o nome que der. O que me estarrece é que no dia de hoje, os homens que fazem a história do Brasil, agora estou sabendo que acabou o instituto que cuidava, o IBRAM, que descuidava dos museus, e agora foi criado o ABRAM também para uma OS. Logo, está aqui a história de como se destrói o Estado brasileiro na saúde, na educação, porque aqui está a história. Neste dossiê de 13 páginas, o Centro Acadêmico da Universidade Federal do Paraná, levantando toda a história, e um grande professor analisando como, desde o Sarney, começaram a proibir concurso para os hospitais universitários e todo o serviço público sem verba para concurso, derrubar tudo e entregar para a empresa, e o dinheiro do Estado, o dinheiro dos impostos vão para a empresa privada. A privatização do Estado brasileiro. Pois bem, em 2013, eu quero fechar com isso. No início da gestão da EBSER, em Alagoas, a polícia invadiu o Conselho Universitário para proibir manifestação contra a EBSER. Aí, o Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade, número 4895, junto ao Supremo, ao STF, dizendo que esta lei aqui, promulgada por Dona Dilma, violaria dispositivos constitucionais,
ao atribuir à EBSER a prestação de um serviço público. Até hoje não foi a julgamento esse processo. Boa noite. Muito obrigada! Muito bom, maravilhosa. Essas mulheres vão mudar o mundo. Olha, essa entrevista aqui foi maravilhosa, Mariângela, professora Lutgard, sensacional. Mandei para vocês e entraria numa coleta, se quiser publicar tudo isso naquele jornal Voz da Favela. Ah, tá, eu vou passar para eles. Que acho importantíssimo esse documento ser publicado. Agora no jornal da Favela. Tá, vou passar para eles, sim. Então, gente, vocês devem estar sabendo que está tendo uma ocupação ali na Rua do Passeio, no Automóvel Clube, tá? Que será a terceira tragédia, porque depois daquele prédio, o mais importante para a nossa história é esse que o Automóvel Clube utilizou. Ali foi colocado o Pedagógico, a decisão da República de alfabetizar todos os brasileiros para não haver analfabeto. Aquilo foi construído para isso. E a prefeitura comprou aquele imóvel num leilão com o nosso dinheiro e nada fez. O imóvel, a gente entrou lá, ele está totalmente destruído. Aquela coisa da deterioração, né, e tal. Agora que o pessoal entrou lá, a polícia e a defesa civil estão tentando tirar as pessoas de lá. A polícia esteve lá hoje, a defesa civil esteve lá hoje. Nós então vamos sair daqui agora e vamos para lá para apoiá-los e saber como é que está a situação. Mas a gente pede que todo mundo compartilhe, que todo mundo participe. Por quê? A questão é a seguinte, todo mundo chorou lá pelo museu, mas a responsabilidade de todo o imóvel público, todo o patrimônio público, também é da coletividade, né? Nós também, como sociedade, temos que chegar e cobrar. Não aceita esse pecado, porque o Rio de Janeiro sempre vai para a rua, sempre leva bomba, sempre leva tiro de borracha. Nós somos fracos porque eles são bem armados. E nós usamos a palavra, a bondade e a liberdade. Eles usam as armas. Quem tem arma derrota qualquer um. Então, gente, vamos encerrar a Assembleia Popular da Cinelândia do Largo do Machado hoje. Quarta-feira que vem nós estaremos aqui de novo. Aguardamos vocês e esperamos que a ocupação esteja correndo tranquila para que a gente possa fazer a Assembleia também com tranquilidade. Contamos com vocês. Uma boa noite. Muito obrigada, professora Lutgard. Muito obrigada a você também, Mariângela. Nós vamos mandar para vocês, tá? Boa noite.